Hey, howdy! Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. E essa é a aula 6. A aula 6, objeto de conhecimento é caso genitivo, adjetivos possessivos, artigos definidos e indefinidos. O detalhamento, membros da família, objetos pessoais e material escolar. Então, fiquem bastante atentos and let's go! Bem, olha só o nosso cenário. E aí, gostaram? Lembra desse cenário de algum lugar? Com certeza vocês devem lembrar. Para explorar esse cenário, nós vamos trabalhar com o vocabulário de family. E a família que a gente vai usar de exemplo, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Bem, a família que a gente vai usar de exemplo é Royals Family Tree. Então, a gente vai utilizar a família real para que vocês possam observar esse vocabulário da família, ok? Então, vamos começar. Com quem são, né? Qual é a origem que a gente vai tomar para começar essa árvore? Acompanhe. Então, primeiro, a gente vai começar com a princesa Diana. Lembrando que quando aparece aquela cruzinha, né, e o número, um ano, você já sabe que a pessoa já faleceu, não é? Então, ela faleceu em 1997. Então, ela era casada com Charles, que agora é o rei, certo? Então, nós vamos começar a partir deles. Eles dois tiveram filhos. Vamos ver quem foi. Os filhos deles foram William e o príncipe Harry, né? São os príncipes, certo? E cada um deles também formou uma família. Acompanhe aqui comigo. Então, eles se casaram, no caso, William com a Kate, e o príncipe Harry casou-se com a Meghan. E tiveram seus filhinhos. Nós temos aqui os filhos do William e da Kate, que são George, Charlotte e Louis, e os filhos do Harry e da Meghan, que são a Archie e a Lilibet. Então, essa é a base da nossa família, para que vocês possam, né, estudar um pouquinho do vocabulário de family. Vamos começar, então. Então, vamos começar aqui com a base, né, da nossa árvore aqui, que é a Diana e o Charles, né, o rei agora. Então, eles tiveram o quê? Os seus filhos. No caso aqui, o papel deles é o quê? Mother, que é a Diana, e o Charles é o father. E eles são, William e o príncipe Harry, são son. Son, filho. Vamos ver melhor esse vocabulário. Então, nós vimos ali a primeira palavra que foi father, father. Father que é a palavra pai, father. Em seguida, nós vimos também a palavra mother, 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 que é a palavra mãe. Depois, nós vimos a palavra son, que se relaciona aos filhos, não é? No caso, Harry, né? E o príncipe Harry, ok? E daughter, nós temos aqui também a palavra daughter, que significa filha, ok? Ainda em relação a essa base da família, nós temos a palavra parents, que significa pais, pais. E temos também as palavras child e children. A palavra child é criança e children, crianças. Vamos repetir aqui o nosso vocabulário? Então, father, mother, son, daughter, parents, child e children. Então, essa é o vocabulário da família base, né? Os pais, os filhos ou filha, né? As crianças, ok? Então, agora vamos exercitar um pouquinho desse vocabulário. Acompanhe comigo. Então, vamos ver uma frase aqui para a gente completar? Acompanhe. A frase diz o seguinte: Diana's are Harry and William. O que será isso aqui? O Harry e o William são o que da Diana? O que eles são? Qual é a palavra que vai completar aí do vocabulário que a gente acabou de ver? Father, mother, child, parents. Vamos ver a resposta. A resposta é children. Então, o que nós temos aqui? Diana's children
Os filhos da Diana, as crianças dela, são quem? O Harry and William. Então, aqui nós temos a frase, né, que mostra a relação do Harry e William com a Diana. A próxima frase é a seguinte: Charles is Williams. Agora nós temos Charles é o que do William? Charles é o que do William? E aí, qual será a relação? Father, mother, children, parents? Qual será a palavra certa? Vamos acompanhar? A palavra é father. Father. Charles is William's father. Charles é o pai do William. Vamos ver um pouquinho mais do nosso vocabulário. Então, agora nós temos o príncipe Harry, Prince Harry, e a sua esposa, a Meghan. Então, nós temos as palavras husband e wife, que é a relação entre eles, né? Esposo e esposa. E aqui abaixo nós temos, né, os filhinhos deles, que são quem? O Ark e a Lilibet. Então, a relação entre eles qual é? Brother e sister. Então, eles são irmãos, não é? Vamos ver melhor esse vocabulário. Acompanhe. Então, o vocabulário que a gente acabou de ver, vamos ver um pouquinho melhor, é o seguinte. Nós temos duas palavras aí em relação entre eles, né? O casal. Tem a palavra husband, que é esposo, e wife, esposa. Husband e wife. Entre as crianças, qual é a relação entre elas? Temos as palavras brother, irmão, sister, irmã. Brother, sister. Outras palavras relacionadas a essa relação entre esposo e esposa são as seguintes. Married, casado, né? He is married, ele é casado. She is married, ela é casada. Outra palavra também, spouse, que é a palavra cônjuge. Cônjuge. Então, vamos repetir aqui comigo? Então, nós temos husband, wife, brother, sister, married, spouse. Então, esse é o vocabulário da relação entre os esposos, né, e as crianças também, né? Irmão, irmã, esposo, esposa, casado, ok? Vamos exercitar um pouquinho desse vocabulário agora. Observe a frase. Acompanhe comigo. Vamos ver como é que vai ficar essa frase aqui. Qual será a palavra que a gente vai ter que usar aqui? Meghan's tararã is Harry. Então, é o Harry. O que o Harry é da Meghan? O que ele é? Sister, brother, spouse. Qual é a palavra correta? Meghan's tararã is Harry. Acompanhe a resposta. A resposta é husband. Meghan's husband. Então, o esposo da Meghan é quem? Harry. Meghan's husband is Harry. Vamos ver mais uma frase. Agora a frase é Lilibet is Archie's. Então, a Lilibet é o que do Archie? O que ela é? Sister, brother, parent? Qual será a resposta certa? Vamos ver o nosso vocabulário. Sister. A Lilibet é a sister, a irmã de quem? Archie. Lilibet is Archie's sister. Então, viram mais uma palavra aí, né? Duas palavrinhas do nosso vocabulário. E vamos continuando aqui com a nossa Family Tree, não é? A Royal Family Tree. Agora, vamos ver a próxima relação aqui. Nós temos o William, né, que é casado com a Kate, e temos as seguintes palavras, uncle e aunt. Vamos ver aí qual é a relação agora com as crianças. Olha só, nós temos as crianças Ark e Lilibet. O que eles são? Eles não são os filhos do William, não é verdade? Eles são os filhos do Harry. Então, qual é a relação entre eles?
Isso mesmo. Tio, tia, sobrinho, sobrinha. Vamos ver melhor então esse vocabulário. Acompanhe. Bom, nosso vocabulário, com essa relação da Kate, William, né, com os filhinhos do Harry, nós temos a seguinte relação. Nós temos aqui, não é, a palavra uncle, uncle, que é tio, e aunt, tia, aunt, tia. As próximas palavras são nephew, sobrinho, nephew, sobrinho, e niece, sobrinha, niece, sobrinha. Então, no caso, quem é o sobrinho aí nessa família, né? Dessa relação que a gente acabou de ver? O Archie, não é? Ele é sobrinho deles, né? Do Harry e da Meghan, ok? Continuando, niece, sobrinha, cousin é o quê? Primo, prima, ok? Mais uma palavra para você anotar aí no seu vocabulário. Primo e prima, ok? Vamos repetir então aqui comigo, né? Uncle, aunt, nephew, niece, cousin. Uncle, tio, aunt, tia, nephew, sobrinho, niece, sobrinha, cousin, que pode ser primo ou prima, ok? Então, essa palavra aí, cousin, vale para os dois, right? E vamos continuar observando aqui a nossa family tree. Agora, na nossa family tree, nós vamos voltar para a base, não é? Qual foi a nossa base? A princesa Diana, não é? E agora o rei Charles. Eles são a nossa base novamente. Mas agora é uma outra relação. Observe que tem palavras diferentes agora. Tem grandmother e grandfather. Vamos ver qual é a relação agora. Quais são os próximos para se relacionar aí, para vocês observarem. Olha só, nós temos George, Archie e Louis, né? Que são as crianças, os meninos. E temos as palavras grandson embaixo de cada um deles. Então, qual é a relação entre eles aqui, né? Então, o quê? Avô, avó e os netos. E também as meninas. No caso, nós temos duas, né? Nós temos a Charlotte e a Lilibet. Então, na palavra que vocês acompanham ali, é a palavra granddaughter. Granddaughter. Vamos ver melhor este vocabulário. Então, vamos ver essas palavras que vocês acabaram de ver, essa relação avô, avó. Então, acompanhem comigo. As duas primeiras, né, que falavam do Charles e da Diana, em relação às crianças, é que eles são o quê? Grandfather, avô, grandmother, grandmother. Observe que as palavras father e mother você já viu, não é? Só foi acrescentada a palavra grand na frente, que você já faz essa diferença, né? Father e mother é pai e mãe. Quando eu coloquei o grand, já virou avô, não é? E avó. Outras palavras a esse vocabulário, nós temos grandson e granddaughter. Novamente, a palavra son, nós já vimos que é filho, não é? E daughter, filha. Coloquei o grand na frente, já virou neto e neta, certo? Grandson, granddaughter. Outras palavras relacionadas também é grandparents, né? No caso, o avô e a avó, né? O casal, são os avós. Novamente, olha a palavra parents, você já conhece, que é pais, né? O pai e a mãe. Quando eu coloquei o grand na frente, já virou avós. Outra palavra, grandchildren. Children você já sabe, não é? Crianças, filhos. Quando eu coloquei o grand na frente, o que é que virou? Netos e netas. Outras palavras ainda relacionadas a esse vocabulário é great grandfather. O que é isso? Bisavó. Então, esse bi aí, em inglês, é o great. Assim como a bisavó, né? Aqui, no caso, grandfather, bisavô, não é? E aqui, grandmother, bisavó, certo? Outra palavra também relacionada, great grandparents.
bisavós, bisavós, ok? Então, great grandfather, great grandmother, great grandparents, right? E vamos continuar falando um pouquinho mais do vocabulário family. Bom, vamos ver mais algumas palavras relacionadas a esse vocabulário. Mas eu quero que vocês observem algumas palavras para a gente poder completar aqui junto comigo. Acompanhem. Então, nós temos aqui a frase Charles and Diana are Lilibet. O que o Charles e Diana são da Lilibet? Vamos ver qual é a palavra que completa corretamente. Grandparents. Eles são os avós de quem, né? Da Lilibet. Mais uma frase para a gente ver esse vocabulário. George is Diana's. Então, o George é o que da Diana? George is Diana's. O que? Qual é o vocabulário que eu vou colocar aí? Qual é a palavra? Grandson, granddaughter, grandmother, grandfather, great granddaughter. Vamos acompanhar a resposta. Grandson. Grandson. Então, o George is Diana's grandson. Ele é o neto da Diana. Observe que em todas essas frases, vocês estão observando que tem uma semelhança entre elas, não é? Vamos ver aqui que semelhança é essa? Olha só, marquei para vocês essa e na outra frase também. O que é esse apóstrofo S? Tem uma explicação sobre ele. Que palavra é essa? É o genitive case, o caso genitivo. Vamos ver agora para que serve esse caso genitivo. Acompanhe. Então, o caso genitivo, genitive case, vamos ver o uso dele, que é o seguinte. Então, nós usamos, né, esse genitive case para mostrar que algo pertence ou está associado a alguém ou a algum elemento. Vocês puderam observar que em todas essas frases nós usamos, né, esse apóstrofo S, não é? O que o Harry é da Meghan? O que a Lilibet é o que da Meghan? Ou das outras crianças? Qual é a relação entre eles? Então, quando a gente usa o genitive case, a gente quer mostrar que algo pertence ou está associado, ok? Vamos ver um pouquinho mais deste uso. Então, nós usamos para quê? Né? Nós usamos aqui, no caso, o apóstrofo, né? Seguido ou não de S, tá? Ele é usado para indicar o quê? A posse. Tudo bem? Então, a característica principal do genitive case é esse apóstrofo que a gente está mostrando aqui para você, né? Que parece uma vírgula, né? Só que ela fica lá em cima. Então, o nome dela é apóstrofo, ok? Acontece que você pode ter ou não esse S depois do apóstrofo, tudo bem, people? Então, que fique bem claro aí para vocês, que pode aparecer o S ou não. Mas a característica dele é o apóstrofo. Vamos ver como a gente utiliza? Vamos dar uma olhada. Então, a gente utiliza acrescentando o S no final da palavra que indica a quem pertence a posse. Vou reler aqui, ó. Nós acrescentamos esse apóstrofo S no final da palavra que indica a quem pertence a posse. Vamos ver aqui uma frase para vocês observarem melhor. Então, você tem aqui o nome, não é? Aqui o apóstrofo S e a coisa ou pessoa que está relacionada a esse nome. Por exemplo, vamos ver aqui a frase.
nós temos a frase Elaine's house. Elaine é a pessoa que possui algo, certo? Então, depois do nome da Elaine, eu vou colocar esse apóstrofo S, ok? E aí, eu vou colocar o objeto que pertence a Elaine. Elaine's house. Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Que é a casa da Elaine. Fica um pouquinho confuso porque ele está ao contrário, né? Na nossa ordem em português não seria assim, mas eles usam dessa forma, tudo bem? Então é a casa da Elaine, tá vindo para cá, né? Na nossa tradução. Mas em inglês é nessa ordem, Elaine's house. Vamos ver um pouquinho mais sobre o apóstrofo. As palavras com final em S é opcional o uso do apóstrofo após o S. Observe o nosso exemplo. A palavra Nicholas tem um S no final, não é verdade? Então, nós temos aqui, ó, Nicholas' computer is powerful. Ou, então, eu posso escrever da seguinte forma. Nicholas, coloquei um S aqui depois do apóstrofo, computer is powerful, certo? Então, o que está dizendo essa frase? Que o computador de Nicholas é poderoso, powerful. Mas o que eu quero mostrar? Que quando o nome termina já em S, como o nome do Nicholas, eu posso usar ou não esse S após o apóstrofo. Tudo bem? Então, só para deixar um pouquinho mais claro para vocês, essa estrutura aqui do apóstrofo S é mais utilizada, né, no inglês americano. Eles costumam colocar mais, né, o apóstrofo depois o S. E já essa primeira estrutura aqui do Nicholas e só o apóstrofo é mais utilizada no inglês britânico. Mas ambas as formas são aceitas. Tudo bem? Então não esqueçam que isso é possível de ser utilizado das duas formas. Bom, como estávamos falando de posse, né, objeto, né, vimos também o vocabulário de família, nós vamos ver mais um outro vocabulário para a gente ver como é que a gente usa o caso genitivo também com outros vocabulários, né, com outros objetos. Agora eu quero que vocês acompanhem uma lista de objetos que a gente costuma ter, né, pessoalmente, objetos de sala de aula e pessoais, e vocês vão acompanhar também o áudio, né, com a pronúncia dessas palavras. Vamos dar uma olhada. Vocabulary: school and personal objects. Book, bag, eraser, pencil, notebook, glasses, smartwatch, earphones. Vocabulary: school and personal objects. Book, bag, eraser, pencil, notebook, glasses, smartwatch, earphones. Vocabulary: school and personal objects. Book, bag, eraser, pencil, notebook, glasses, smartwatch, earphones. Então vamos ver com calma cada um deles, acompanhem. Então, o primeiro que nós temos aí é book, que é a palavra livro, né? Então, esse já se enquadra no vocabulário da school, né? São os objetos e materiais escolares, certo? Próxima palavra é bag. Pode ser bag ou backpack, tá? Essa palavra de mochila, ok? Então, se você vê backpack por aí, é a mesma ideia, tudo bem? Bag ou backpack. Então, ainda faz parte do vocabulário de escola, né? Material escolar. Outra palavra é eraser. Eraser, que é a borracha, que também faz parte do nosso material escolar. Eraser. Em seguida, nós temos
Pencil, né, que é lápis. Pencil também faz parte ainda do nosso vocabulário escolar. Depois, temos notebook. Vocês estão vendo a palavra notebook como caderno, mas a gente também sabe que tem a palavra notebook como falando sobre o computador, né? O computador pessoal, tá? Então, se vocês verem, né, alguma palavra relacionada a computador, não estranhem. Então, notebook é falado para o caderno e também para computador, né? Computador pessoal. Outra palavra agora que está relacionada a personal objects é glasses, né? São objetos pessoais, óculos, glasses. A próxima palavra também é personal object, que é smartwatch. Smartwatch. Por falar em smartwatch, essa palavra smart aí é muito utilizada em outros objetos. Vocês já devem ter visto por aí. Por exemplo, smartphone, smart TV. O que será smart? Smart é a mesma coisa que inteligente, né? Então, é um relógio inteligente. Smartphone é um celular inteligente ou telefone inteligente, tudo bem? Então, quando você vê o smart, é alguma coisa mais inteligente, né? Mais tecnológica, ok? Continuando e finalizando com earphones, né? Que são os fones de ouvido. Earphones, que são objetos pessoais. E agora, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas imagens para a gente formar frases. Então, nós temos aqui dois objetos. Nós temos aqui os objetos smartwatch, que a gente acabou de ver o nome, né? Smartwatch. E também nós temos a palavra bag, né? Ou backpack, que é a mochila. Vamos fazer uma frase aqui junto comigo? Agora a gente vai utilizar o apóstrofo S, certo? Vamos começar com o Carlos. Como é que eu posso fazer a minha frase com o Carlos? Carlos, posso fazer o apóstrofo e o S aqui. O quê? Carlos Smartwatch. O que eu estou dizendo aqui nessa frase? O smartwatch do Carlos. Eu posso utilizar também sem esse S aqui, tá, gente? Você pode ter essa opção também, tá? Vamos ver o My Sister? Então, eu quero dizer a bolsa da minha irmã. Então, my sister, como é que eu vou fazer aqui? My sister, apóstrofo S, né? My sister's bag. A bolsa da minha irmã. My sister's bag. My sister's bag. Então, vocês acabaram de acompanhar as duas frases que mostram exemplos do uso do caso genitivo para utilizar com objetos. Neste caso aí, nós utilizamos o smartwatch, né, que é o relógio inteligente, e a palavra bag. Lembre-se da palavra que termina com S, tá? Você tanto pode usar só o apóstrofo lá no final do nome, ou também você pode acrescentar o S depois do apóstrofo. É opcional, ok? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem e nós finalizamos por aqui.